A graça e a paz do Senhor Jesus para todos e para todas. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação. Estamos precisando muito da bênção do Senhor sobre o nosso país. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo bíblico, iniciando por Isaías 55, versículo 1. Já é o terceiro estudo que eu começo por Isaías 55, versículo 1. Mas por que repetir? É para gravar. Um dia um diácono chegou para um velho pastor e disse: pastor, por que o senhor repete tanto as coisas? Ele disse: é para gravar, é para gravar, é para gravar. E ele repetiu que era para gravar 3 vezes, né? Depois que grava, a pessoa tem um bom entendimento, passa a dar um significado ou ressignificar o conhecimento adquirido. Portanto, hoje nós vamos ler Isaías 55, versículo 1, para gravar. E assim está escrito: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Conforme eu já falei, sede simboliza sede da alma e sede do espírito. Temos muitos problemas, todos nós temos problemas porque não somos perfeitos. O mundo disponibiliza diariamente conteúdos para a nossa alma. Alguns conteúdos vêm em sacolas de lixo para contaminar a nossa alma e o nosso espírito. Quando a nossa alma é infectada, ela contamina o espírito. E espírito e alma andam juntinhos, lado a lado, conforme está escrito na carta de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Assim está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, divisão. Então, alma e espírito andam emparelhados, um ao lado do outro. E quando a nossa alma contamina as coisas que são fúteis, logo há uma tentativa de transmissão para o espírito, e o espírito é afetado. E espírito afetado e contaminado não tem autoridade para falar com Deus, porque o homem fala com Deus através do espírito. Portanto, a nossa alma é um lugar de preservação. Nós devemos cuidar para que vivamos bem. E essas sacolas de lixo podem ser as vãs filosofias, desvios de conduta, pecado ensinado e ambientado, maldades diversas, bullying e outros. Então, quando a nossa alma está encharcada de tantos problemas, nós estamos com pouca força para falar com Deus, e a gente pede oração a outra pessoa, pede auxílio, e faz bem pedir auxílio a outra pessoa. Mas como para Deus nada é impossível, Deus visita através do Espírito Santo uma pessoa que está com problemas, que está com a alma contaminada. E o Espírito Santo fala à pessoa e vai descontaminando aquela pessoa até que ele seja limpo, para que o Espírito seja livre para se comunicar com Deus. Muitas coisas entram na nossa alma pelo nosso cérebro, por sublimação, e hospeda-se na nossa alma. O nosso racional não consegue identificar a característica da informação e tudo torna-se relativo, ou seja, o pecado fica relativo. E as pessoas brincam com o pecado e acham que está tudo normal, mas não está tudo normal. Nós precisamos cuidar do status da nossa alma, para que possamos ter liberdade de falar com o Senhor. A nossa alma tem um olho para o mundo, ela vê e sente, vê e percebe, e muitas coisas são colocadas à nossa disposição, mas nós precisamos vigiar e estar atento às coisas que são importantes para nós. Portanto, nós não podemos deixar que a nossa alma seja contaminada.
Problemas ocorrem hoje na sociedade, são diversos problemas psicossociais, como, por exemplo, ansiedade, estresse, transtorno do pânico, depressão, fobias sociais, entre outros. Eu já tive um bocado de coisa, eu já tive um bocado desses problemas, uns problemas com menos intensidade, outros com mais intensidade. Eu fui estudar, entender por quê. O conhecimento liberta, né? A Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Então o conhecimento liberta. Quando nós conhecemos e dominamos a fera, aí fica fácil, porque o conhecimento liberta e o conhecimento domina, né? Então nós precisamos dominar o nosso pensamento pelo conhecimento. Tem pensamentos que não são nossos, ele vem de intruso. Esses pensamentos que não são planejados, que não são de nossa responsabilidade, que entra na nossa mente de surpresa, nós devemos descartá-lo e nem considerá-lo como pecado, porque se ele se hospedar e a gente achar que o pensamento é nosso quando não é, a gente começa a conflitar com o pensamento e arrumar uma briga que não precisa, porque não é nosso. O que não é nosso, a gente lança fora. Então, sede de algo pode ser o desejo de alterar o status da alma, mudar a saúde, a qualidade de vida, o bem-estar, a alegria, a limpeza da alma, a limpeza da consciência. E sede de espírito pode ser causada pela ausência de Deus, com certeza, e, consequentemente, ausente de Deus, a evolução de pecados. Portanto, vinde às águas. As águas limpam e alimentam a alma e o espírito. E aqui diz em Isaías 55, e vós todos os que tendes sede, vinde às águas. São termos simbólicos, não é, que representa, não é, limpar a pessoa, preparar a pessoa para uma novidade de vida. Portanto, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, conforme eu já expliquei nos estudos anteriores. O preço já foi pago na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Então, para nós é de graça. É só uma decisão. Venha às águas. No Salmo de número 42 está escrito assim: como a coça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. É preciso termos desejo de Deus, buscar ao Senhor e fazer amizade com Ele, tornar-se um amigo de Deus. Na Bíblia tem homens que foram chamados de amigos de Deus. Abraão foi um, que Deus chamou Abraão de meu amigo. Isso é um privilégio muito grande, o homem ser chamado meu amigo por Deus, ou seja, ser amigo do Senhor. Ouvir a voz dele, obedecer, conversar com ele, como um filho conversa com o pai, de uma forma educada, de uma forma confiante. Então é necessário que venhamos a Deus, porque Jesus Cristo, Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Esse é o caminho verdadeiro. O pecado é uma mazela neste mundo, está ofendendo as famílias, as pessoas, né, de qualquer idade, atacando o universo. Ele destrói a reputação, destrói a imagem, destrói os valores e impede que o nome da pessoa seja anotado no livro da vida. Ou seja, o livro da vida é o livro que tem o registro das pessoas salvas, que nós chamamos de igreja. Nós sabemos que a salvação pode ser de última hora também, não quer dizer que a pessoa só vai ser salvo aquele que esteve o tempo inteiro trabalhando para o Senhor e tal, porque a salvação se dá através do arrependimento, um arrependimento sincero. E Deus sabe quando o arrependimento é sincero ou quando ele é disfarçado, não é? Então, quando o homem tem um arrependimento verdadeiro diante de Deus, ele pode alcançar e ter seu nome anotado no livro da vida. Mas não é por isso que nós vamos deixar para a última hora, porque a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, nós somos como um pavio. Hoje estamos acesos e amanhã podemos estar apagados, né? Então, vamos estar atentos. Converta-se ao Senhor hoje, você que não conhece ainda esta palavra. Se livra dessa mazela do pecado, porque ele só serve para atrapalhar e dar problemas. Jesus, ele é a fonte
de águas vivas. Nós vamos falar hoje sobre águas. Está no livro de João, capítulo 4, versículo de 1 a 38. Eu vou fazer uma leitura breve. No versículo 1 de João, capítulo 4, está escrito assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sigar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Jesus sentou-se ali, em Samaria, naquela cidade. Vamos parar um pouquinho em Samaria para eu explicar. Samaria era a capital do Reino do Norte. O Reino do Norte era composto por 10 tribos de Israel. Essas 10 tribos herdaram o nome dos filhos de Jacó, que teve o nome alterado para Israel. Então, tudo vem da descendência de Abraão. E aquela tribo do norte habitava aquela região, e Samaria era a capital. Mas eles, por causa do pecado, sofreram uma penalidade terrível. Eles foram conquistados pelo reino assírio. O reino assírio conquistou aquela tribo toda. Deus permitiu, por causa do pecado daquele povo, que foram escolhidos como nação de Deus, mas deram as costas para Deus. Portanto, o pecado foi terrível para eles. O preço foi alto e o reino assírio conquistou aquele povo. E o reino assírio ocupou aquelas cidades, misturando outros povos com o povo de Israel, e transportou parte do povo de Israel para outras cidades, fez um zigue-zague por lá, para confundir a fé e a identidade do povo de Israel, para bagunçar de vez. Então, as duas tribos que restaram de Israel, chamada Judá e Benjamim, compunham o reino do sul. E estes mesmo, por causa do pecado, foram conquistados pelo rei da Babilônia e passaram lá 70 anos, depois retornaram para Jerusalém, porque Deus tinha um propósito, porque Jesus Cristo haveria de nascer através da tribo de Judá, daquela herança de Jacó, que partiu de Abraão. Então, o povo judeu não se comunicava com os samaritanos, mas Jesus nunca fez acepção de pessoas, nem o mago, nem o gordo, nem o rico, nem o pobre, e nem qualquer etnia. Jesus não faz acepção de pessoas, ele salva a todo aquele que vier a ele. Então, Jesus estava ali conversando com aquela mulher. Aí veja bem o que aconteceu. Não saia daí para escutar essa história. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se e assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Eu estou repetindo esse versículo. O próximo, versículo 7. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Aí Jesus falou dessa água que nós bebemos, dessa água natural. Jesus puxou uma conversa com aquela mulher. A mulher estava lá, Jesus chegou e disse: dai-me de beber. Diz, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, conforme eu expliquei. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Aí Jesus está falando de água espiritual. Jesus está falando de coisas espirituais para aquela mulher, mas ela ainda não entendeu. Por quê? Porque os ouvidos, a cultura daquela mulher
permitiu que ela não entendesse a respeito das coisas do Senhor. Jesus Cristo veio num momento de transição do Velho Testamento para o Novo Testamento e estabeleceu uma nova aliança para a salvação de todas as pessoas que assim o buscam. Os ouvidos daquela mulher estavam cauterizados e não entendia aquela mensagem. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo, onde depois tens água viva. É conforme eu expliquei, ela não estava entendendo nada, né? Pois no nosso tempo, hoje, nesse período contemporâneo, pessoas cheias de conhecimento e de sabedoria não entendem também. Por quê? Porque eles não procuram entender, não buscam a presença de Deus, não buscam a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer nos dar o discernimento dessa palavra. Nós podemos até ler intelectualmente, mas falta o discernimento espiritual para nós entendermos. Quando a pessoa tem o discernimento espiritual, ele lê e logo ele entende. E aí ele começa a explicar esta palavra. Então a mulher disse: mas onde tem água viva, né? Você não tem com que tirar? E ela ainda falou: és tu maior do que Jacó, e o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Ora, Jesus Cristo, numa certa ocasião, os fariseus estavam falando que eram herança de Abraão e confiavam a salvação por ser herança de Abraão. E Jesus Cristo, falando com eles a respeito de Abraão, né, e dizendo que eles não se comportavam como Abraão. E um deles falou assim: olha, quem é este que fala de Abraão? E diz que não tem nem 50 anos, na verdade Jesus tinha 33, e parece ser maior que Abraão. E Jesus disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então, bem antes de Abraão, Jesus simplesmente veio para nos salvar. Veja o benefício de Deus para nós. E aí, Jesus disse: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede, não é? Dessa água natural. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Como é que se explica isso? Jesus estava dizendo que somente Ele é capaz de saciar o desejo da alma de alguém, do espírito, e suprir as suas necessidades e da vida eterna. Então, se nós viermos a Jesus, nós receberemos dele a água que jorra em nós, e nós somos abastecidos, nós somos alimentados espiritualmente. Isso é o alimento espiritual, a nutrição espiritual. Aí nós começamos a jorrar, nós começamos a ensinar, nós começamos a pregar, nós começamos a alertar, nós começamos a anunciar essa palavra e a jorrar essa água para limpar outras pessoas e alcançá-la. E as pessoas recebem a palavra, recebem essa água viva e vai sendo fortalecido espiritualmente, e ele começa a jorrar para o outro, e assim vai, de um para o outro, de um para o outro. No fim, muitas pessoas e nações serão alcançadas pelo Senhor através do seu povo, através da anunciação desta palavra. E quanto mais nós anunciarmos, mais vidas serão alcançadas e terão os seus nomes escritos no livro da vida para a salvação eterna, conforme eu disse na primeira lição, que a cidade que nós herdaremos, ela será totalmente de ouro, a praça também de ouro, os muros serão revestidos ou decorados com pedras preciosas, e as portas serão de pérolas. Essa é a cidade onde nós vamos morar. Por isso devemos nos esforçar, porque nosso tempo aqui é temporário. E quando nós fecharmos os olhos, que partimos para a eternidade, esse corpo físico, ele não sente mais nada, nem dor, nada, não terá mais sentimento. Ele retornará à terra, e o espírito segue para Deus, se o nome estiver escrito no livro da vida.
mas se não tiver, vai para um lugar e será deslocado da presença de Deus e haverá sofrimento. Então nós precisamos estar atentos a esta palavra, atento à palavra do Senhor. Devemos sim vir às águas para que recebamos o alimento espiritual do Senhor, para que nós possamos assim alcançar também outras pessoas. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela ainda não entendeu. Achou que Jesus ia dar água para ela não ter mais sede, não precisar mais tomar água. Você veja, né? O que é ignorância? A ignorância mata a pessoa. Joga lá embaixo, né? Por isso nós não podemos ser ignorantes dessa palavra, porque se nós formos ignorantes dessa palavra, vai ser problema, né? Quem for ignorante dessa palavra vai morrer mesmo, porque nós precisamos ser alimentados por ela. E disse-lhe Jesus: vai. Aí Jesus disse: eu vou me apresentar para ela agora, porque ela não está entendendo. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Disse a mulher: Senhor, veja o que é esse profeta. Então abriu-se um canal de entendimento na memória daquela mulher. Ela foi despertada. Ela já ficou curiosa em saber quem era Jesus. Veja o que é esse profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Conforme eu disse, Deus tinha um propósito no reino dos judeus, na tribo do norte. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram em espírito e em verdade. Observe que eu falei que quando a alma do homem é contaminada por pecado e outras contaminações, ele começa a ter problemas, isso afeta o espírito. E o espírito afetado ou contaminado tem dificuldade de se comunicar com Deus. E Jesus disse: olha, importa que os que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos estar com o nosso espírito pronto, limpo, para poder adorar a Deus. Porque de outra forma, com a alma contaminada, não dá para adorar a Deus. A pessoa começa a gemer, né? E vai movendo ali a roda, e vai acontecendo, e o Espírito Santo vem, limpa, e a pessoa, sim, né, toda pessoa pode ser alcançada por Jesus, porque para ele nada é impossível. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Agora você veja que, mesmo aquela mulher estando entre uma sociedade pagã, mas ali estava misturado o reino do norte, que era as 10 tribos de Israel. Eles pecaram, mas eles sabiam que Deus tinha uma promessa para aquela tribo, a partir da promessa feita a Abraão, e passou por Isaac e passou por Jacó. E eles sabiam dos feitos de Moisés também, então eles tinham notícia, e um passava para o outro. E aquela mulher foi alcançada por alguém de Israel, falando a respeito de Deus e a respeito de Cristo. Então você veja que nem todo mundo se contaminou totalmente, ficou um grupo, não sei se era grande ou pequeno, mas ficou grupos isolados ali, anunciando e adorando a Deus, de alguma forma. Eles não se desviaram totalmente,
Eu creio que a maioria sim, mas ficou uma parte no meio do povo de Israel que anunciavam a palavra, e essa mulher tinha notícia. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Imagine que aquela mulher tomou um susto de alegria, um susto de novidade, um susto de admiração, porque recebeu a notícia que Cristo estava ali com ela, porque aquela mulher imaginava Cristo a longo prazo, ou nunca teria a oportunidade de falar com ele, e foi surpreendida uma mulher pecadora. Portanto, Deus perdoa pecados. Deus é especialista em perdoar e limpar pecados. Mesmo que a pessoa esteja com a vida conturbada, com a alma contaminada, mas o Espírito vai e limpa, e a pessoa começa a se comunicar com Deus e o adorar em espírito e em verdade. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens de lá: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é isto Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então a multidão foi ter com Jesus. O que Jesus fez? Trabalhou, explicou, orientou, deu todas os direcionais para que aquelas pessoas deixassem a vida velha e pudessem ter uma vida nova com Cristo Jesus, e que alcançasse a salvação. É assim que se faz. Chega sendo uma multidão cheio de pecado, a gente não foge deles porque achamos que somos os melhores. Não é isso. Nós entramos e nós falamos e nós ensinamos. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Eles foram comprar comida na cidade, quando Jesus falava com aquela mulher. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém de comer? Jesus está falando de comida espiritual, está vendo? Jesus fala de uma coisa, a pessoa entende de outra. Então nosso limite é aqui. Nós temos a mente limitada, mas Deus não tem limite. Ele é Deus universal, Deus onipresente, Deus onisciente e Deus onipotente. Então tudo Ele é eu sou. O eu sou é o verbo do presente, do indicativo. Então Jesus, Ele é presente, Ele é o Deus presente. Ele é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã, mas Ele é presente em qualquer instante. Então, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que maravilha! Não dizeis vós que ainda há 4 meses que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então veja, Jesus está falando de ceifa, mas há quem pense: mas que ceifa é? Porventura é apanhar algodão, colher milho? Não é isso. Jesus está falando de vidas, colher vidas para o reino de Deus, para poder também ter a sua recompensa. Quem trabalha para Deus tem a sua recompensa. Nós não trabalhamos para Deus pensando na recompensa, mas a recompensa é certa. Ele diz que nos dá galardão. E tanto recebe galardão o que ensina, como o que recebe a palavra, porque também vai ser um produtor na obra de Deus. Ele vai anunciar as boas novas de salvação. E diz Jesus: porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que ceifa e o outro é o que semeia. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. E aí, continuando, diz assim:
E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Então, o importante é nós trabalharmos na nossa vida secular, com prudência, com cuidado, procurando ter uma vida sadia, uma vida saudável, mas também trabalhar no reino de Deus, porque o reino de Deus produz frutos eternos. A nossa vida secular produz frutos temporários, mas quando nós trabalhamos para Deus, nós alegramos o coração do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, nós agradando a Deus, nós estamos com a força necessária para vivermos esta vida que Ele nos deu. E agradecer sempre a Ele pelo ar que respiramos, o alimento que comemos, pelos nossos relacionamentos, mas sempre com cuidado, sempre atento para evitar o tal do pecado, para que não tenhamos a nossa vida contaminada, para que não tenhamos a nossa alma contaminada, nem o nosso espírito afetado. Mas os dois devem estar livres para adorar ao Senhor. E a alma é a base do espírito, porque quando a alma está bem, se comunica bem com o espírito se comunica bem com Deus. Então vamos cuidar da nossa alma. Fiquem com Deus.